Agosto de 2024. Fazenda Santo Antônio, interior de Goiás. Antônio Ferreira acordou com o sino de bronze tocando sozinho na madrugada sem vento. Aos 67 anos, o fazendeiro reconheceu imediatamente o sinal. A coisa que matou seu filho em 2004 tinha voltado. Não era lenda regional, nem superstição de caboclo. Era 200 quilos de músculo, garras negras e inteligência predatória circulando sua propriedade há 20 anos. Enquanto delegacias arquivavam ataques como predação natural e vizinhos vendiam terras fugindo de mortes inexplicáveis, Antônio fez diferente. Gastou 2 décadas criando cães de guerra de 70 quilos, fabricando armadilhas ilegais de aço, fundindo prata em balas artesanais, transformando 340 alqueires de cerrado em território defensivo. Porque desta vez, quando o lobisomem voltasse ao mesmo lugar onde dilacerou Rafael Ferreira e deixou apenas ossos, encontraria o único homem no Brasil rural que preferiu preparar guerra silenciosa a aceitar que algumas mortes não têm explicação. Antônio Ferreira acordou às 4h30 da manhã com o corpo dolorido, mas a mente já completamente alerta. Aos 67 anos, o fazendeiro carregava nas articulações o peso de 5 décadas, trabalhando gado de corte sob o sol escaldante do cerrado goiano, mas seus olhos ainda mantinham aquela vigilância dura e constante de quem testemunhou algo que a realidade oficial insiste em negar. A Fazenda Santo Antônio, 340 alqueires de terra vermelha, espremidos entre Pirenópolis e Cocalzinho, era sua prisão voluntária havia 20 anos. Antônio não saía da propriedade desde 2008. Não ia à cidade, não visitava os filhos em Goiânia, não participava de leilões de gado nem festas de peão. Seus 2 filhos mais velhos achavam que o pai enlouquecera de luto após a morte de Marinalva, a esposa levada por câncer em 2012. Mas a verdade era anterior e muito mais sombria. Antônio não estava louco. Estava preparado. Vivia em estado de guerra silenciosa contra algo que a maioria das pessoas consideraria impossível. Ele desceu da cama com cuidado para não acordar os cães que dormiam espalhados pelo piso frio da varanda. 4 animais massivos. Cruzamentos planejados de fila brasileiro com dog alemão que resultaram em criaturas de pelagem acinzentada e temperamento letal. Trovão, o maior deles, ergueu a cabeça ao ouvir os passos do dono e seus olhos amarelados brilharam na penumbra da madrugada. 72 quilos de músculo e osso, mandíbulas capazes de esmagar fêmur de boi adulto, treinado desde filhote para uma única função: proteger o território e atacar sem hesitação qualquer coisa que Antônio apontasse como ameaça. Os outros 3, Sombra, Pedra e Muralha, se levantaram em sequência, formando uma guarda automática ao redor do velho fazendeiro, enquanto ele caminhava até a cozinha para preparar o café preto e forte que bebia todas as manhãs antes do sol nascer. A rotina era invariável havia 17 anos, desde que começou a criar essa linhagem específica de cães. A casa era simples, construção antiga de alvenaria, com telhado de barro que mantinha o interior fresco durante o dia e abafado à noite. Antônio modificara a estrutura ao longo dos anos, com adições que pareceriam paranoia para qualquer visitante. Grades de ferro reforçado nas janelas, trancas duplas em todas as portas, holofotes solares instalados em postes estratégicos ao redor da sede e dos currais, um sino de bronze pendurado num mourão próximo ao curral velho que servia para reorganizar os turnos de patrulha dos cães. As paredes internas estavam marcadas por arranhões antigos dos animais e manchas de umidade que Antônio nunca se importou em consertar. Não era um lar, era uma fortaleza funcional. Em 3 pontos específicos da casa, ele mantinha Winchester calibre 44 sempre carregadas. Uma atrás da porta da cozinha, outra no quarto, a terceira na varanda dos fundos. Munição de ponta-oca e balins especiais que ele mesmo fabricara, derretendo prataria antiga da família em formas artesanais. Enquanto o café fervia no fogão a lenha, Antônio olhou pela janela da cozinha para o horizonte ainda escuro, onde o cerrado começava a ganhar contornos indefinidos com a aproximação da aurora. A Fazenda Santo Antônio ocupava uma faixa extensa de vegetação nativa, intercalada com pastagens abertas, morros baixos cobertos de capim-gordura e capões de mata fechada, onde pequi, barbatimão e murici cresciam densos e retorcidos.
O córrego do inferno cortava a propriedade de leste a oeste, serpenteando entre barrancos de terra vermelha e formando áreas pantanosas onde capivaras e jacarés do papo amarelo disputavam território. O nome do córrego vinha do século XIX, batizado pelos primeiros ocupantes da região por razões que ninguém documentou oficialmente, mas que as famílias antigas preferiam não questionar em voz alta. Antônio conhecia cada metro daquele território, cada árvore grande o suficiente para servir de referência, cada depressão no terreno onde água acumulava na época das chuvas. Ele serviu o café na caneca de alumínio amassada que usava desde jovem e caminhou até a varanda, acompanhado pelos 4 cães que se posicionaram automaticamente nos cantos da estrutura de madeira, vigiando direções diferentes. O ar da madrugada era fresco, quase frio, carregando o cheiro característico do cerrado. Terra seca, capim curado, uma leve acidez de frutas maduras caídas no chão. Antônio acendeu o cigarro de palha que enrolara na noite anterior e fumou devagar, observando a linha do horizonte onde o céu começava a clarear num tom violeta acinzentado. Não havia nuvens. Seria outro dia de calor seco e opressivo, o tipo de clima que rachava a terra e deixava o gado inquieto. Ele verificou mentalmente a lista de tarefas do dia: inspecionar as armadilhas enterradas na trilha norte, substituir o arame farpado do pasto sul, reabastecer os coxos de sal mineral, verificar o nível dos tanques de água. Trabalho comum de fazendeiro solitário, exceto pelas armadilhas. As armadilhas eram ilegais. Antônio sabia disso e não se importava. Cepos de aço com dentes serrilhados enterrados em pontos estratégicos ao redor dos caminhos que levavam às áreas mais isoladas da fazenda, camuflados com folhas secas e galhos, ajustados para fechar com força suficiente para quebrar osso de animal grande. Ele fabricara 12 delas ao longo dos anos, usando molas de caminhão velho e chapas de aço cortadas e soldadas artesanalmente na forja improvisada que montou no galpão de ferramentas. Cada armadilha pesava cerca de 20 quilos e exigia manutenção constante para evitar ferrugem e perda de tensão nas molas. Antônio reposicionava as armadilhas regularmente, mudando os locais conforme percebia novos rastros ou sinais de movimentação fora do padrão. Não eram para onças nem para lobos-guará. Eram para algo muito maior, mais pesado e infinitamente mais perigoso que qualquer predador catalogado pela zoologia oficial. Antônio terminou o café e esmagou o cigarro contra o corrimão de madeira da varanda, deixando a brasa morrer completamente antes de jogar a ponta no chão de terra batida. O sol começava a aparecer no horizonte, uma bola vermelha e distorcida pelo calor residual da noite que subia devagar entre os morros distantes. Trovão rosnou baixo, um som gutural que fez Antônio virar a cabeça imediatamente na direção do animal. O cão estava rígido, focinho apontado para o sul, orelhas eretas, pelos do dorso começando a se arrepiar em crista agressiva. Sombra e Pedra assumiram a mesma postura em segundos, formando uma linha defensiva instintiva. Muralha, o mais jovem dos 4, começou a andar em círculos nervosos, sem tirar os olhos da direção que os outros vigiavam. Antônio seguiu o olhar dos animais, mas não viu nada além da linha escura da vegetação que marcava o início do pasto sul. Ele entrou na casa, pegou a Winchester de trás da porta da cozinha e voltou para a varanda com a arma destravada e o dedo fora do gatilho, mas pronto. Os cães não latiam, apenas mantinham a posição, tensos, vibrando com uma energia contida que Antônio reconhecia bem. Não era reação a gado solto, nem a outro cachorro, nem a animal silvestre comum. Era outra coisa. Ele ficou ali parado por 15 minutos, imóvel, apenas observando e ouvindo. O cerrado ao amanhecer era barulhento. Pássaros começavam a cantar, seriemas davam seus gritos metálicos ao longe, o vento fraco fazia as folhas secas estalarem. Mas por alguns segundos, tudo ficou silencioso. Silêncio completo, antinatural, como se algo maior tivesse imposto sua presença e todo o resto tivesse se calado por instinto de sobrevivência. Então, o barulho voltou gradualmente, e os cães relaxaram a postura. Antônio destravou a arma, voltou para dentro e guardou a Winchester no lugar. Ele conhecia aquele silêncio. Acontecia às vezes, sempre sem aviso, sempre breve. Era o mundo reconhecendo a presença de algo que não deveria estar ali. O velho fazendeiro
serviu ração para os 4 cães em bacias de alumínio separadas, verificou o nível de água nos potes e saiu para começar o trabalho do dia. Antes de pegar o jipe velho estacionado ao lado do galpão, ele parou no mourão onde o sino de bronze estava pendurado e tocou 3 vezes, som grave e metálico que ecoou pela fazenda. Era o sinal para os cães reorganizarem a patrulha. Trovão e Sombra ficariam próximos à sede durante o dia. Pedra e Muralha percorreriam o perímetro externo. Os animais assumiram suas posições automaticamente, sem necessidade de comando verbal. Antônio subiu no jipe, ligou o motor diesel que tossiu fumaça preta antes de estabilizar e seguiu pela estrada de terra que cortava a fazenda em direção ao Pasto Sul. A propriedade de 340 alqueires era grande demais para um homem só administrar adequadamente, mas ele não contratava peões fixos desde 2006. Usava mão de obra temporária apenas para tarefas essenciais como vacinação do gado e conserto de cercas grandes, sempre tomando cuidado para que os trabalhadores fossem embora antes do anoitecer. Ninguém dormia na fazenda Santo Antônio além dele e dos cães. Ninguém. Essa era uma regra absoluta que Antônio estabelecera havia quase 2 décadas e que jamais quebraria, porque sabia exatamente o que acontecia quando pessoas desprotegidas passavam a noite naquele território depois que o sol se punha completamente e o cerrado mergulhava na escuridão pesada e sem lua. A primeira anomalia apareceu 3 dias depois, numa manhã de agosto, quando o frio seco do inverno do cerrado deixava o ar tão limpo que as estrelas pareciam pontos de gelo no céu preto. Antônio estava verificando a cerca do Pasto Leste, consertando um trecho onde o arame tinha arrebentado sob a pressão de gado sedento, tentando alcançar o córrego, quando ouviu o sino tocar. Não era hora de reorganizar a patrulha dos cães. O sino só deveria soar quando ele próprio o tocasse nos horários estabelecidos. Mas o som metálico e grave ecoou 3 vezes pela fazenda, pausado, deliberado, como se alguém estivesse seguindo exatamente o mesmo padrão que Antônio usava. Ele largou o alicate, pegou a Winchester que mantinha sempre no banco do jipe e acelerou de volta à sede, levantando nuvens de poeira vermelha na estrada de terra. Quando chegou ao curral velho onde o sino estava pendurado, encontrou os 4 cães parados em formação ao redor do mourão, completamente imóveis, com os pelos eriçados e os corpos tensos. Trovão tremia. Antônio nunca tinha visto o animal tremer em 6 anos de vida. O sino balançava levemente, ainda vibrando com o último toque, mas não havia vento. A manhã estava completamente parada, sem uma rajada sequer para mover as folhas secas acumuladas no chão. Antônio desceu do jipe com a arma em punho e caminhou devagar até o mourão, examinando o chão ao redor. Foi então que viu as marcas. Impressões profundas na terra vermelha, grandes demais para serem de cachorro ou onça, com 5 dedos terminando em sulcos longos de garras que haviam penetrado o solo compactado. Não eram pegadas de animal comum. O formato era distorcido, como se algo tivesse apoiado o peso descomunal em patas que ora pareciam caninas, ora quase símias, com dedos alongados e articulações fora da proporção natural. Antônio ajoelhou ao lado das marcas e mediu com a mão espalmada. A impressão tinha quase 30 centímetros de comprimento. Ao redor das pegadas principais, havia arranhões deliberados no chão, formando um padrão quase circular, como se a criatura tivesse riscado a terra de propósito. Ele examinou o mourão de madeira, onde o sino estava pendurado, e encontrou fios grossos de pelo preso nas farpas antigas da madeira ressecada. Pelos cinza escuros, ásperos, com quase 10 centímetros de comprimento cada, completamente diferentes de qualquer pelagem de animal doméstico ou selvagem que Antônio conhecesse. Ele arrancou 3 deles com cuidado, guardou no bolso da camisa xadrez e continuou inspecionando a área. As marcas seguiam em linha reta do mourão até a borda da vegetação que marcava o início da trilha para o córrego, sempre espaçadas de forma irregular, como se o animal ora andasse em 4 patas, ora se erguesse sobre 2. No ponto onde as pegadas entravam na mata fechada, havia sinais de passagem recente. Galhos baixos quebrados na altura de 2 metros, folhas pisoteadas ainda úmidas de orvalho, casca arrancada do tronco de um pequizeiro numa altura que nenhum animal terrestre comum alcançaria sem se apoiar. Antônio sentiu algo gelado descer pela espinha, apesar do calor crescente da manhã.
Era a mesma sensação de 20 anos atrás, quando encontrou os pedaços da camisa de Rafael encharcados de sangue na cerca norte e soube imediatamente que nenhuma onça parda tinha feito aquilo. Ele voltou para o jipe, pegou a mochila onde guardava equipamento básico de rastreamento que aprendeu a usar sozinho ao longo das décadas e começou a seguir as marcas mata adentro. Os cães o acompanharam em formação defensiva, trovão e sombra na frente, pedra e muralha nas laterais, todos com as orelhas coladas na cabeça e os focinhos fungando o ar constantemente. A trilha era clara demais, óbvia demais, e isso perturbava Antônio. Qualquer predador natural tentaria ocultar seu rastro. Aquilo era deliberado. A criatura queria ser seguida. Após 40 minutos caminhando em ritmo cauteloso, Antônio chegou à margem do córrego do inferno, onde a água corria baixa e barrenta, entre pedras lisas cobertas de limo verde escuro. As marcas seguiam a margem por cerca de 200 metros, sempre na borda da mata, evitando cuidadosamente o terreno aberto. No ponto mais afastado, onde o córrego fazia uma curva acentuada e formava um remanso de água parada, Antônio encontrou a primeira vítima. Era uma capivara adulta, animal que devia pesar uns 50 quilos em vida, agora transformado em carcaça destroçada, espalhada numa área de quase 5 metros de raio. A cabeça tinha sido arrancada do corpo com força bruta tão grande que a coluna vertebral estava exposta e partida, ainda com pedaços de carne grudados nas vértebras fraturadas. Os membros estavam desarticulados, arrancados das juntas, com ossos quebrados atravessando a pele. As vísceras tinham sido puxadas para fora da cavidade abdominal e estavam espalhadas entre as pedras. O que mais perturbou Antônio foi a seletividade do consumo. O fígado havia sido comido completamente, arrancado do resto das vísceras com precisão. Os rins também, mas grande parte da carne estava intacta, apenas dilacerada e abandonada. Não era alimentação por necessidade, era violência deliberada, quase ritualística. As moscas ainda não tinham tomado conta completo da carcaça. O sangue ainda estava parcialmente líquido encharcando a areia da margem. O cheiro de vísceras frescas impregnava o ar quente. O ataque tinha acontecido há poucas horas, provavelmente durante a madrugada, enquanto Antônio dormia a menos de 3 quilômetros dali. Trovão começou a rosnar baixo, um som contínuo e ameaçador, enquanto farejava as pedras manchadas de sangue. Sombra se afastou da carcaça com o rabo entre as pernas, comportamento que Antônio nunca tinha visto no animal. Ele fotografou a cena com o celular antigo que carregava mais por obrigação dos filhos do que por uso real, documentando os ferimentos, o padrão de destruição, a disposição dos restos. Sabia que ninguém acreditaria naquelas fotos. Sabia que se mostrasse para veterinário ou biólogo, receberiam explicações sobre onças, jacarés ou até disputa entre capivaras machos durante época de acasalamento. Qualquer explicação seria mais aceitável do que a verdade. Antônio guardou o celular, examinou mais uma vez a área ao redor e encontrou algo que fez seu estômago revirar. Marcas de mão, não de pata, de mão. Impressões na lama da margem que mostravam 5 dedos alongados, com articulações claramente definidas, terminando em pontos profundos, onde garras tinham afundado no barro mole. A palma da impressão era grande, do tamanho da mão de um homem adulto, mas as proporções estavam erradas, os dedos longos demais, o polegar posicionado num ângulo impossível. Antônio respirou fundo, obrigando-se a manter a calma, e começou a voltar para a sede seguindo o mesmo caminho. Não correu, moveu-se devagar, mantendo os cães próximos, parando regularmente para ouvir e observar. Quando estava a meio caminho, ouviu um som que fez todo o seu corpo ficar rígido, um rosnado grave, gutural, que vinha de algum ponto nas árvores à esquerda da trilha. Não era rosnado de onça nem de cachorro do mato, era mais profundo, com uma ressonância que Antônio sentiu vibrar dentro do próprio peito. Os 4 cães se posicionaram imediatamente entre ele e a origem do som, formando uma barreira viva de 70 quilos de músculo cada. O rosnado durou talvez 5 segundos e então cessou abruptamente, seguido de silêncio absoluto. Nem pássaros, nem insetos, nem vento. Apenas o som da própria respiração de Antônio e o ofegar tenso dos cães. Ele ergueu a Winchester, destravou e esperou. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Nada se moveu na mata fechada. Nenhum galho balançou, nenhuma folha se agitou.
O que quer que tivesse feito aquele som estava completamente imóvel, observando, decidindo se atacava ou não. Antônio sabia que não deveria demonstrar medo, não deveria correr, porque predadores perseguem o que foge. Então ele começou a recuar lentamente, passo por passo, mantendo a arma apontada para a mata, sussurrando comandos baixos para os cães manterem a formação. Levou 15 minutos para percorrer 300 metros até o jipe. Quando finalmente subiu no veículo, ligou o motor e acelerou de volta à sede. Suas mãos estavam tremendo e uma mancha escura de suor tinha se espalhado pelas costas da camisa, apesar do frio da manhã. De volta à casa, Antônio trancou-se por dentro, fechou todas as janelas apesar do calor que começava a acumular e despejou os 3 pelos que tinha recolhido do mourão sobre a mesa da cozinha. Examinou-os sob a luz direta do sol que entrava pela fresta da janela. Eram espessos, rígidos, de um cinza sujo com pontas mais claras, quase brancas. Não eram de cachorro, não eram de lobo-guará, não eram de onça, nem de qualquer canídeo ou felino que Antônio conhecesse. Ele guardou os pelos num saco plástico transparente, etiquetou com a data e colocou na gaveta da cômoda do quarto, onde mantinha outras evidências que tinha recolhido ao longo dos anos. Fotografias de pegadas antigas, um dente quebrado que encontrou preso numa cerca em 2009, pedaços de tecido rasgado que poderiam ou não ter pertencido à roupa de Rafael. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Ficou sentado na cadeira da varanda, com a Winchester no colo, ouvindo os sons do cerrado noturno, enquanto os cães faziam rondas ao redor da casa. Por volta das 3 da madrugada, quando a escuridão estava mais densa e a temperatura tinha caído para menos de 10 graus, ele ouviu de novo. O rosnado, mais distante desta vez, vindo da direção do pasto sul, mas inconfundível, grave, longo, carregado de uma agressividade que fazia os pelos do próprio Antônio se arrepiarem. Trovão respondeu com latidos furiosos, seguido pelos outros 3 cães que formaram uma barreira na borda da área iluminada pelos holofotes solares. O rosnado se repetiu, mais alto, mais próximo, e então Antônio viu movimento na linha onde a luz encontrava a escuridão. Era grande, muito grande. Uma silhueta indefinida que se movia entre as sombras das árvores, na borda do pasto, mantendo-se fora do alcance, direto da luz. Antônio ergueu a Winchester, mirou na direção do movimento, mas não atirou. A distância era grande demais para tiro certeiro na escuridão, e ele tinha apenas 7 balas de prata carregadas na arma. Não podia desperdiçar munição em tiro incerto. Então apenas observou, com o coração batendo forte e irregular no peito, enquanto a coisa se movia lateralmente, testando os limites da área iluminada, procurando pontos fracos na defesa. Os cães latiam ininterruptamente, rosnavam, mostravam os dentes, mas não avançavam além da luz. Tinham medo. Antônio via isso na postura dos animais, na forma como se mantinham agrupados, em vez de dispersar, para cercar a ameaça como fariam com qualquer intruso normal. A criatura ficou ali por talvez 10 minutos, apenas circundando a área iluminada, e então desapareceu na escuridão sem som algum. Um momento estava lá, uma sombra massiva se movendo entre as árvores, e no segundo seguinte havia apenas escuridão vazia e o canto distante de uma coruja. Antônio manteve a posição até o amanhecer, com os músculos doloridos e os olhos ardendo de cansaço, mas completamente alerta. Quando o sol finalmente começou a clarear o horizonte leste, ele saiu da casa com os cães e inspecionou o perímetro. Encontrou mais pegadas, dezenas delas. A criatura tinha circulado a sede completamente durante a noite, mantendo-se sempre na borda da luz, estudando as defesas, procurando brechas. As marcas mostravam que ela tinha se aproximado a menos de 20 metros da casa em alguns pontos, tinha farejado ao redor do galpão, tinha testado a resistência da cerca do curral. Antônio sentiu algo que não sentia há muito tempo, medo genuíno. Não o medo súbito e passageiro de um susto, mas o medo profundo e permanente de quem reconhece estar sendo caçado por algo mais inteligente, mais forte e mais paciente do que ele. A criatura não estava apenas passando pelo território, estava estudando, aprendendo, preparando. E Antônio entendeu com clareza terrível que o ciclo tinha se completado. 20 anos e 4 meses depois de matar Rafael, a coisa tinha voltado. Voltado para a mesma fazenda, para o mesmo território,
talvez até reconhecendo o velho fazendeiro como aquele que tinha sobrevivido ao último encontro. Era territorial, era cíclica, e desta vez não iria embora até terminar o que tinha começado 2 décadas atrás. Ele entrou na casa, foi até o quarto e abriu o armário onde guardava a terceira Winchester que mantinha lacrada desde 2006. Quebrou o lacre, verificou o estado da arma, limpou, lubrificou, carregou com 7 balas de prata. Depois foi até o galpão e começou a revisar todas as armadilhas que tinha fabricado ao longo dos anos. 12 cepos de aço com dentes serrilhados, molas tensionadas, camufladas e prontas para serem reposicionadas. Ele também tinha 3 armadilhas de fossa escondidas em pontos estratégicos ao redor da propriedade. Buracos de 2 metros de profundidade com estacas de madeira afiadas no fundo, cobertos por estruturas de galhos finos e folhas que cederiam sob o peso de animal grande. Antônio passou o dia inteiro reorganizando o sistema defensivo da fazenda, posicionando armadilhas nos caminhos mais prováveis que a criatura usaria para se aproximar da sede. Enquanto trabalhava, ele pensava em Rafael, pensava no filho de 19 anos que tinha saído numa tarde comum de abril de 2004 para verificar a cerca norte e nunca mais voltou. Pensava nos pedaços da camisa azul que ele mesmo tinha encontrado, encharcados de tanto sangue que a cor original era irreconhecível. Pensava nas marcas no chão que a polícia classificou como ataque de onça parda, sem nem investigar adequadamente. Pensava na mochila que tinha encontrado anos depois na fenda das rochas do morro distante, bordada com o nome do menino pelas mãos de Marinalva, quando Rafael ainda estava no ensino fundamental. Antônio nunca tinha tirado aquela mochila de lá. Não tinha conseguido. Sabia que se trouxesse para casa, se segurasse entre as mãos, desmoronaria completamente. Então deixou onde estava, enterrada entre ossos de animais e o cheiro de decomposição antiga, como uma lápide não oficial num cemitério que só ele conhecia. Agora, 20 anos depois, ele finalmente tinha a chance de acertar contas. Não era sobre vingança. Antônio não acreditava que matar a criatura traria Rafael de volta ou daria sentido à morte do filho. Era sobre algo mais primitivo e necessário. Impedir que a coisa matasse de novo. Impedir que outra família perdesse alguém da mesma forma brutal e incompreensível. E talvez, no fundo, era sobre provar para si mesmo que aquilo era real. Que ele não tinha enlouquecido de luto, que havia realmente algo além da explicação oficial naquele território esquecido do Cerrado goiano. Ao cair da noite, Antônio acendeu todos os holofotes, verificou as 3 Winchesters, certificou-se de que tinha munição suficiente e se posicionou na varanda com os 4 cães ao seu redor. Esperaria, e quando a coisa voltasse como ele sabia que voltaria, estaria pronto. A memória voltou sem aviso na madrugada seguinte, desencadeada por um cheiro. Antônio estava cochilando na cadeira da varanda, quando uma rajada de vento trouxe um odor específico que cortou através de sua consciência como lâmina, almizcle animal, misturado com algo metálico e podre, exatamente o mesmo fedor que tinha sentido em abril de 2004, quando encontrou o local onde Rafael morreu. Ele acordou instantaneamente com o coração disparado e a Winchester já erguida antes de estar completamente consciente. Os cães estavam de pé, enfileirados na borda da varanda, olhando fixamente para a escuridão, além dos holofotes. O cheiro era forte agora, nauseante, impregnando o ar frio da noite. Antônio levantou-se devagar, cada músculo tenso, e foi até a borda da área iluminada. Não viu nada além das sombras dançantes das árvores sob a luz artificial, mas sabia que estava sendo observado. Podia sentir o peso daquele olhar, a presença massiva e imóvel de algo grande esperando na escuridão. Trovão começou a rosnar, um som baixo e contínuo que fez os outros 3 cães assumirem postura de ataque. Antônio apertou o cabo da Winchester e forçou-se a respirar devagar, controlando o medo que ameaçava paralisar seus movimentos. Foi então que viu, por apenas 7 ou 8 segundos, enquanto a lua minguante saía de trás das nuvens esparsas e lançava uma luz prateada sobre o pasto, Antônio viu a criatura claramente pela segunda vez em 20 anos. Estava a uns 40 metros de distância, na borda da mata que circundava o pasto sul, completamente imóvel, observando a casa, de pé, erguida sobre as patas traseiras, alcançando facilmente 2,5 metros de altura, com a coluna levemente curvada para frente e os braços longos demais pendurados ao lado do corpo massivo.
A cabeça era lupina, focinho alongado e maxilar saliente, mas os olhos estavam posicionados frontalmente como os de um primata, e sob a luz fraca da lua, refletiam um verde pálido e doentio. O pelo era irregular, ralo em algumas partes do corpo, onde a pele grossa e cheia de cicatrizes antigas ficava exposta, especialmente no peito e no pescoço. As patas dianteiras eram desproporcionalmente longas, quase símias em estrutura, mas terminavam em garras negras e curvas que Antônio podia distinguir mesmo à distância. A criatura não se mexeu, apenas ficou ali, de pé, observando, e Antônio teve a sensação perturbadora de estar sendo avaliado, estudado, como um animal de laboratório sob o olhar de um pesquisador. Então a lua voltou para trás das nuvens, a escuridão engoliu tudo novamente, e quando Antônio piscou e abriu os olhos, a criatura tinha desaparecido. Nenhum som de galhos quebrando, nenhum barulho de passadas pesadas, nada. Simplesmente sumiu como se nunca tivesse estado lá. Mas o cheiro permaneceu, forte e nauseante, por mais 10 minutos antes de dispersar gradualmente com o vento. Antônio não dormiu mais naquela noite. Ficou na varanda até o amanhecer, pensando em Rafael, pensando em Marinalva, pensando em todos os anos que tinha passado se preparando para este momento. Quando o sol finalmente nasceu, ele alimentou os cães, tomou café preto sem comer nada e pegou o jipe para ir até a cidade pela primeira vez em anos. Precisava de mais munição, mais arame farpado e, principalmente, precisava confirmar algo que tinha evitado confrontar durante 2 décadas. Na periferia de Cocalzinho, numa casa simples de tijolo aparente cercada por galinhas e cachorros vira-latas, morava Dona Ifigênia, benzedeira que atendia a região desde os anos 60. Antônio tinha conversado com ela brevemente em 2005, logo depois da morte de Rafael, mas na época estava consumido demais pela dor para processar adequadamente o que a velha tinha dito. Dona Ifigênia tinha 84 anos agora, corpo encurvado pela osteoporose e mãos trêmulas de artrite, mas os olhos ainda eram penetrantes e lúcidos. Ela recebeu Antônio na sala apertada, cheia de imagens de santos e garrafas de ervas em conserva, serviu café requentado em xícaras desemparelhadas e ouviu em silêncio enquanto ele descrevia o que tinha visto. Quando Antônio terminou, a velha benzedeira ficou olhando para o próprio colo por um longo momento antes de falar. Sua voz era rouca, carregada de cansaço. Lobisomem que marca a terra não esquece, disse ela, repetindo exatamente as mesmas palavras que tinha falado 20 anos atrás. A coisa volta porque tem território. Sempre volta. É da natureza dela. Antônio quis perguntar se era maldição, linhagem amaldiçoada ou apenas algum erro biológico que a ciência não catalogou, mas Dona Ifigênia balançou a cabeça antes mesmo que ele formulasse a pergunta. Não importa o que é, disse ela, servindo mais café com mãos trêmulas. Importa o que faz, e você sabe o que faz, seu Antônio. Viu com seus próprios olhos o que restou do seu menino. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se em uma bengala de madeira torta, e foi até um armário velho no canto da sala. De lá tirou um caderno de capa dura manchado pelo tempo, páginas amareladas cheias de anotações em letra trêmula. Meu avô era rezador nas fazendas lá para os lados de Corumbá de Goiás, explicou ela, voltando para a cadeira. Anotava tudo o que ouvia, tudo o que via. Tem registro aqui de ataques desde 1876. Gado destroçado, cavalos mortos com o pescoço quebrado, gente que sumia nas fazendas isoladas e achavam só os ossos meses depois. Ela abriu o caderno em uma página específica, marcada com um pedaço de fita desbotada. Antônio leu as anotações escritas em português antigo, ortografia irregular, mas a mensagem era clara. Fazenda São Sebastião, junho de 1893. 3 escravos libertos mortos em noite de lua nova. Corpos dilacerados achados próximo ao córrego. Patrão mandou queimar tudo e enterrar fundo. Fazenda Santa Rita, agosto de 1921. Filho do fazendeiro sumido, acharam a roupa rasgada e sangue. Polícia disse que foi onça, mas todo mundo sabe que não foi. Fazenda Boa Vista, maio de 1947. Animal grande matou 10 cabeças de gado em uma noite só. Rastros impossíveis.
padre veio benzer a terra, e assim por diante, página após página, de relatos similares espalhados ao longo de mais de um século, sempre na mesma região, sempre com intervalos de 15 a 25 anos entre os ataques, sempre com o mesmo padrão de destruição. É cíclico, disse Dona Ifigênia, fechando o caderno. Não sei se é o mesmo bicho que vive tanto tempo ou se é cria que nasce e continua o ciclo, mas acontece sempre. Meu avô achava que tinha a ver com território de caça. A coisa volta para os mesmos lugares porque conhece a terra, sabe onde tem presa fácil, onde pode se esconder. Ela olhou para Antônio com uma mistura de pena e respeito. Seu Rafael não foi o primeiro e provavelmente não vai ser o último. A diferença é que você é o primeiro que ficou sabendo e não fugiu. A maioria vende a terra e vai embora depois que perde alguém. Você ficou preparando. Isso diz muito sobre você, seu Antônio. Não sei se diz que é corajoso ou que é tolo. Antônio não respondeu. Sabia que provavelmente eram as duas coisas. Ele perguntou se havia forma de matar a criatura. Dona Ifigênia deu de ombros. Meu avô dizia que é bicho de carne e osso igual qualquer outro. Sangra quando corta, morre quando mata. A dificuldade é acertar. É rápida, é esperta e só ataca quando tem vantagem. Ela se inclinou para a frente, baixando a voz como se a própria casa pudesse estar ouvindo. Tem uma história que ele contava sobre um fazendeiro lá pelos anos 30 que conseguiu matar uma dessas coisas. Usou armadilha de fosso com estacas envenenadas. Depois, quando a coisa caiu e ficou presa, ateou fogo. Queimou tudo, até os ossos virarem cinza. Nunca mais teve ataque naquela fazenda depois disso. Antônio absorveu a informação em silêncio. Fogo. Ele tinha querosene suficiente no galpão, tinha estacas preparadas nas fossas que cavou ao longo dos anos. Era possível. Difícil, mas possível. Antes de ir embora, Antônio perguntou se Dona Ifigênia achava que as autoridades sabiam sobre isso. A velha benzedeira riu, um som seco e amargo. As autoridades? Seu Antônio, as autoridades não querem saber de nada que complique o mundo delas. Você acha que delegado de cidade pequena vai colocar no relatório que existe lobisomem atacando fazenda? Que o IF vai mandar biólogo investigar criatura que não existe nos livros? Eles arquivam como ataque de onça, de cachorro do mato, de jacaré, de qualquer coisa que caiba na explicação normal. E se você insiste muito, começam a achar que você enlouqueceu de luto ou de solidão. Ela tocou o braço de Antônio com mão ossuda. O mundo funcional não tem espaço para o impossível, nunca teve. Você está sozinho nisso, e quanto antes aceitar, melhor. Antônio voltou para a fazenda no meio da tarde com a caminhonete carregada de munição, arame, estacas novas de madeira tratada e 20 litros extras de querosene. A conversa com Dona Ifigênia tinha confirmado o que ele já suspeitava. Não haveria ajuda externa, não haveria intervenção oficial, não haveria reconhecimento da verdade. Se quisesse parar aquela coisa, teria que fazer sozinho, com seus próprios recursos, e arcar com todas as consequências. Durante a viagem de volta, ele pensou em ligar para os filhos, avisar que estava em perigo, talvez até pedir ajuda, mas descartou a ideia rapidamente. Marcos e João Paulo eram homens de cidade, advogado e contador respectivamente, viviam em apartamentos em Goiânia, nunca tinham disparado uma arma na vida. Trazê-los para a fazenda agora seria apenas colocá-los em risco. Além disso, provavelmente achariam que o pai tinha surtado definitivamente e tentariam interná-lo ou forçar a venda da propriedade. Naquela noite, Antônio intensificou as defesas. Reposicionou 6 das armadilhas de aço nos caminhos que levavam da mata fechada até a sede, enterrando-as com cuidado e camuflando com folhas e galhos. Verificou as 3 fossas e adicionou mais estacas no fundo, desta vez untadas com uma mistura de querosene e óleo queimado que facilitaria a combustão se precisasse usar fogo. Estendeu mais 3 linhas de arame farpado ao redor do perímetro imediato da casa, baixo o suficiente para ferir as pernas de algo que se movesse em 4 patas ou em 2. Encheu garrafas de vidro vazias com querosene, tampou com panos embebidos para fazer coquetéis Molotov improvisados e distribuiu estrategicamente ao redor da varanda. Limpou e lubrificou as 3 Winchesters, carregou cada uma com 7 balas de prata e posicionou caixas de munição extra em pontos acessíveis da casa.
Quando terminou os preparativos, já passava das 11 da noite. Antônio tomou banho gelado, vestiu roupa escura que não refletiria luz, comeu uma lata de sardinha com farinha sem realmente sentir o gosto e se posicionou na varanda com os cães. A noite estava excepcionalmente escura, lua nova, céu parcialmente coberto por nuvens baixas que ameaçavam chuva fora de época. O cerrado estava mais silencioso que o normal. Até os grilos pareciam hesitantes, chirriando em intervalos irregulares e parando abruptamente. Trovão estava inquieto, andando em círculos apertados, parando regularmente para farejar o ar e rosnar baixo. Sombra e Pedra mantinham-se próximos um do outro, comportamento incomum para animais treinados para patrulhar separadamente. Muralha, o mais jovem, tremia visivelmente apesar de não estar frio. Por volta da 00:40, o silêncio ficou absoluto. Todos os sons noturnos cessaram de uma vez. Nem grilo, nem sapo, nem coruja, nem o vento nas folhas. Apenas um vazio sonoro opressivo, que fez os pelos da nuca de Antônio se arrepiarem. Ele destravou a Winchester e se levantou devagar da cadeira, movendo-se para a borda da varanda, onde tinha melhor campo de visão. Os 4 cães se posicionaram em formação defensiva ao seu redor, completamente rígidos, olhando todos na mesma direção, o pasto sul, onde a escuridão era mais densa. E então Antônio ouviu passos. Não eram os passos furtivos de animal, tentando se aproximar sem ser notado. Eram passos deliberados, pesados, de algo grande se movendo através da vegetação, sem se importar em ocultar a presença. O som vinha cada vez mais perto, acompanhado ocasionalmente pelo estalo de galhos quebrados e o farfalhar de folhas sendo pisoteadas. Antônio apontou o holofote portátil na direção do som e acendeu. O feixe de luz cortou a escuridão, iluminando primeiro apenas vegetação e terra vermelha, depois alcançando algo que fez seu dedo quase apertar o gatilho por reflexo. A criatura estava a talvez 30 metros de distância, parada no meio do caminho, completamente exposta sob a luz artificial. Desta vez, Antônio a viu em detalhes horríveis. Era massiva, facilmente pesando 200 quilos ou mais, com ombros largos e musculosos que se conectavam a braços desproporcionalmente longos. O pelo cinza escuro era irregular, mais denso no dorso e nos membros, ralo no peito, onde cicatrizes antigas cortavam a pele grossa em padrões irregulares. A cabeça era o pior. Focinho alongado, cheio de dentes amarelados e irregulares, alguns quebrados, outros afiados como lâminas, mas os olhos eram frontais, posicionados como os de um predador que precisa de visão binocular para caçar, e refletiam a luz do holofote em tom verde pálido que parecia doente. A criatura não recuou diante da luz. Apenas ficou ali, parada, olhando diretamente para Antônio. E então fez algo que gelou o sangue do velho fazendeiro. Abriu a boca e emitiu um som que era quase, mas não completamente, humano. Um rosnado gutural que começou grave e foi subindo de tom até terminar em algo que soava disturbantemente como uma risada rouca. Os cães explodiram em latidos frenéticos tentando avançar, mas Antônio segurou o trovão pela coleira e gritou comando para os outros manterem posição. Não podia deixá-los atacar agora, não contra aquilo, não sem vantagem tática. A criatura observou a reação dos cães com o que parecia interesse, inclinando a cabeça levemente para o lado em gesto quase curioso. Então, sem pressa, virou-se e começou a se afastar, não correndo, apenas andando devagar de volta à escuridão. Antônio manteve a luz sobre ela enquanto se afastava, observando a forma como se movia. Ora em 4 patas com passada longa e fluida, ora se erguendo sobre as traseiras por alguns passos antes de voltar à posição quadrúpede. Quando estava quase na borda do alcance da luz, a criatura parou mais uma vez. Olhou por cima do ombro massivo diretamente para Antônio e então desapareceu na escuridão da mata. O velho fazendeiro manteve o holofote aceso por mais 5 minutos, varrendo a área, mas não viu mais nada. Lentamente, os sons noturnos começaram a retornar. Primeiro um grilo hesitante, depois outro. Depois, o coachar distante de sapos no córrego, o pio de uma coruja. O cerrado voltava à vida como se tivesse estado prendendo a respiração.
Antônio desligou o holofote, voltou para a cadeira com as pernas tremendo de adrenalina e finalmente permitiu-se processar o que tinha acabado de ver. Aquilo não era animal comum, era impossível, mas era real, física, tangível, feita de carne e osso e pelo e dentes. Sangrava quando ferida, ele tinha certeza disso. Podia ser morta. Tinha que poder ser morta, porque a alternativa era viver o resto da vida naquele estado de terror permanente, sabendo que a criatura podia atacar a qualquer momento e que ele não tinha defesa confiável contra ela. Antônio olhou para os 4 cães que ainda estavam agitados, ofegantes com os pelos eriçados. 72 quilos cada um dos maiores, mandíbulas de força descomunal, treinados para matar. E ainda assim tinham medo. Tinham reconhecido algo maior, mais perigoso, um predador superior na cadeia alimentar. O resto da noite passou em vigilância tensa, mas sem incidentes. A criatura não voltou, pelo menos não de forma visível. Quando o sol finalmente nasceu, Antônio inspecionou o perímetro e encontrou mais pegadas, mas nenhuma tinha acionado as armadilhas. A coisa sabia onde estavam. Tinha evitado deliberadamente cada uma delas. Isso confirmava o que ele já suspeitava. Era inteligente. Não apenas esperta como um predador experiente, mas genuinamente inteligente de forma quase humana. Conseguia avaliar ameaças, aprender padrões, adaptar comportamento. E isso tornava tudo infinitamente mais perigoso, porque significava que Antônio não estava caçando um animal. Estava em conflito tático contra algo que pensava, planejava e tinha 20 anos de conhecimento daquele território específico. O ataque veio na noite seguinte, mas não da forma que Antônio esperava. Era pouco depois das 10, quando ele ouviu o primeiro grito de dor. Não era humano, era Muralha, o cão mais jovem, que tinha saído para a ronda do perímetro leste junto com Pedra. O som foi cortado abruptamente, substituído por rosnados furiosos de Pedra, e então, silêncio absoluto. Antônio pegou a Winchester e correu para fora da casa, gritando comandos para Trovão e Sombra seguirem, mas mantendo-os próximos. O holofote portátil iluminou a área além do curral, e o que ele viu fez seu estômago revirar. Muralha estava no chão, imóvel, com o pescoço quebrado num ângulo impossível. Não havia sangue, apenas o corpo massivo do animal de 68 quilos, jogado como um boneco de pano contra o mourão da cerca. Pedra estava a 3 metros de distância, também caído, mas ainda respirando em ofegos irregulares. Tinha ferimentos profundos no flanco esquerdo, 3 sulcos paralelos que rasgaram pele e músculo até expor as costelas. Antônio não viu a criatura, mas sabia que estava próxima. Podia sentir a presença, aquele peso no ar que fazia o silêncio parecer sólido. Ele arrastou Pedra para dentro do galpão mais próximo, aplicou pressão nos ferimentos com trapos que rasgou da própria camisa e trancou o animal lá dentro antes de voltar para buscar o corpo de Muralha. Não o deixaria para a criatura. Quando se abaixou para pegar o cachorro morto, ouviu o rosnado. Vinha de cima. Antônio ergueu os olhos e seu sangue gelou. A criatura estava sobre o telhado do galpão, agachada como uma gárgula disforme, olhando para baixo diretamente para ele. Sob a luz dos holofotes fixos, cada detalhe era visível. Os músculos se contraindo sob o pelo irregular, a saliva escorrendo do focinho entreaberto, as garras negras fincadas nas telhas de barro que estalavam sob o peso. Os olhos verde pálidos fixos em Antônio, com uma intensidade que parecia quase humana. Antônio ergueu a Winchester num movimento fluido, mirou o centro de massa e disparou. O estrondo do tiro ecoou pela fazenda inteira, assustando o gado nos currais distantes. A bala de prata acertou a criatura no ombro esquerdo, arrancando uma lasca de carne e pelo. Sangue negro jorrou do ferimento. A criatura urrou, um som que misturava dor e raiva num tom impossível de descrever, e saltou do telhado. Não caiu. Saltou. 3 metros de altura para baixo, aterrissando em 4 patas com um impacto que levantou poeira e imediatamente se lançou na direção de Antônio. O velho fazendeiro disparou novamente, errando por centímetros, enquanto se jogava para o lado. A criatura passou por ele como um trem desgovernado, garras rasgando o ar, onde sua cabeça estava segundos antes.
Trovão e Sombra atacaram simultaneamente, 72 e 69 quilos respectivamente de fúria canina, se jogando contra a massa muito maior da criatura. Trovão conseguiu cravar os dentes na perna traseira direita da coisa, segurando com força descomunal, enquanto Sombra mordia o flanco. A criatura girou com velocidade impossível para seu tamanho, agarrou Sombra com uma das patas dianteiras que funcionavam quase como mãos e arremessou o cão contra a parede do galpão com força brutal. Sombra bateu com um som surdo de ossos quebrando e desabou no chão sem se mexer. Trovão manteve a mordida, rosnando através dos dentes cerrados, puxando, tentando derrubar a criatura. Antônio aproveitou a distração, posicionou-se a 5 metros de distância, mirou com cuidado na cabeça e disparou. A bala acertou de raspão, arrancando parte da orelha esquerda e abrindo um sulco sangrento no crânio. A criatura soltou um rosnado de dor e raiva, agarrou Trovão pelo dorso e puxou. O cão não soltou. Suas mandíbulas estavam trancadas na carne da criatura, então ela simplesmente apertou. Antônio ouviu as costelas de Trovão estalarem sob a pressão. Ele disparou novamente, acertando o peito da criatura, mais sangue negro espirrando, e novamente acertando o ombro direito. A criatura finalmente soltou Trovão, que desabou no chão tentando respirar através de pulmões perfurados por costelas quebradas. Ela se virou completamente para Antônio agora, ferida em 4 lugares, sangrando, mas ainda de pé, ainda letal. Ele tinha 3 balas restantes na Winchester. A distância entre eles era de talvez 6 metros. A criatura baixou o corpo, preparando-se para saltar. Antônio sabia que não teria tempo de acertar um tiro fatal antes dela alcançá-lo. Então, fez a única coisa que poderia funcionar. Correu. Não em linha reta, mas em direção ao ponto onde tinha enterrado a maior das armadilhas de aço, a 50 metros dali, próxima à entrada do caminho que levava ao córrego. Correu como não corria há décadas, pernas velhas protestando, pulmões queimando, ouvindo atrás de si o som terrível de garras enormes rasgando a terra. A criatura o perseguia. Antônio podia ouvi-la, um galope pesado em 4 patas que comia a distância entre eles com velocidade assustadora. 20 metros, 15 metros. Ele viu a camuflagem da armadilha à frente, marcada na memória por um pequeno amontoado de pedras que usava como referência. 10 metros, 8 metros. A respiração da criatura estava tão próxima que ele podia sentir o ar quente e fétido batendo em suas costas. 5 metros. Antônio saltou, um pulo desesperado para o lado, rolando na terra e sentindo algo rasgar no ombro direito. A criatura não conseguiu parar. Seu peso e velocidade a levaram direto sobre a armadilha camuflada. As folhas e galhos cederam. O cepo de aço com dentes serrilhados fechou sobre a pata dianteira esquerda com um estalo metálico horroroso. A criatura urrou numa frequência que fez os tímpanos de Antônio doerem, um som de dor pura e fúria que cortou a noite. Ela tentou se soltar, puxando a pata presa, mas os dentes da armadilha tinham penetrado profundamente, perfurando tendões e quebrando ossos. Quanto mais puxava, mais profundo os dentes entravam. Antônio se levantou com dificuldade, sentindo sangue quente escorrer pelo braço direito, onde as garras da criatura tinham acertado de raspão. Ergueu a Winchester, mirou a cabeça da criatura que se debatia a menos de 10 metros de distância e disparou. A bala acertou logo abaixo do olho direito, penetrando o crânio. A criatura estremeceu, cambaleou, mas não caiu. Disparou novamente, a penúltima bala, acertando o pescoço. Sangue negro jorrou em jato pulsante. A criatura começou a fazer um som estranho, algo entre tosse e engasgo, tentando respirar através da traqueia perfurada. Antônio se aproximou, mantendo distância segura, e mirou a última bala na base do crânio, onde o pescoço encontrava a cabeça. Antes que pudesse disparar, a criatura fez algo inesperado, parou de se debater. Ficou completamente imóvel por um segundo, depois lentamente virou a cabeça na direção de Antônio. Sangue escorria dos ferimentos múltiplos. A pata estava destroçada na armadilha. Ela estava morrendo, mas ainda o olhou diretamente nos olhos. E naquele momento, Antônio viu algo que o assombraria pelo resto da vida. Reconhecimento. Não era o olhar vazio de um animal ferido. Era o olhar de algo que compreendia o que estava acontecendo, que sabia que ia morrer e que reconhecia o responsável. Por um instante impossível de medir, homem e criatura simplesmente se olharam. Então Antônio apertou o gatilho.
A bala de prata atravessou a base do crânio, cortou a medula espinhal e a criatura desabou. O corpo massivo bateu na terra com um impacto que Antônio sentiu através das solas das botas. Ele ficou parado, arma ainda apontada, esperando algum movimento. Nenhum veio. A criatura estava imóvel, sangue formando uma poça escura ao redor do corpo. Antônio esperou 5 minutos completos antes de se aproximar, recarregando a Winchester com mãos trêmulas. Quando finalmente tocou o corpo com a ponta da bota, não houve reação. Estava morta. Realmente morta. Ele deixou a arma de lado por um momento e se ajoelhou, examinando a coisa à luz do holofote portátil que tinha sobrevivido à perseguição preso no cinto. De perto, era ainda mais impossível. A estrutura óssea era híbrida, nem completamente lupina nem primata, mas uma mistura perturbadora de ambos. As garras eram queratina sólida, negras como obsidiana, com quase 15 centímetros de comprimento. Os dentes eram irregulares, alguns caninos típicos de carnívoros, outros molares adaptados, como se a dentição tivesse evoluído para uma dieta variada. Antônio percebeu que estava chorando. Não de alívio ou de alegria, mas de exaustão emocional pura. 20 anos. 20 anos preparando para este momento, e agora que tinha chegado, tudo o que sentia era um vazio imenso. Ele se levantou, pegou a Winchester e voltou cambaleando para onde tinha deixado o trovão. O cão ainda respirava, mas mal. Cada inalação era um chiado úmido e irregular. Antônio se ajoelhou ao lado do animal que o acompanhava há 6 anos, passou a mão pelo pelo manchado de sangue e sentiu o coração se despedaçar. Trovão abriu os olhos amarelados, olhou para o dono e Antônio viu o mesmo olhar de sempre. Lealdade absoluta, confiança total. Não havia medo ali. O cão tinha cumprido sua função até o fim. Tinha protegido, tinha lutado. E agora estava morrendo por isso. Antônio considerou levar Trovão para dentro de casa, tentar estancar os ferimentos internos, mas sabia que seria prolongar a agonia. Os pulmões estavam perfurados, as costelas esmagadas. Não havia salvação, então fez a única coisa misericordiosa que restava. Pegou o revólver calibre 38 que mantinha como arma reserva no cinto, encostou suavemente na cabeça de Trovão e sussurrou: "Bom garoto, foi um bom garoto." Apertou o gatilho. O corpo do cão estremeceu uma vez e ficou imóvel. Antônio fechou os olhos do animal com as próprias mãos e se permitiu chorar abertamente por alguns minutos. Depois verificou Sombra, que estava morto, pescoço quebrado no impacto contra a parede. 2 dos 4 cães mortos. Pedra estava ferido, mas vivo. Os cortes eram profundos, mas não fatais. Antônio o medicou com o estoque veterinário que mantinha, limpou os ferimentos, aplicou pomada antibiótica e o deixou descansando no galpão sobre uma pilha de sacos de ração. Depois voltou para onde estava o corpo da criatura. Precisava agir rápido antes que o rigor mortis tornasse tudo mais difícil. Usando correntes que mantinha para arrastar troncos, Antônio prendeu o corpo massivo e o arrastou com o jipe até a fossa mais profunda que tinha cavado, a 200 metros da sede. Levou 40 minutos de esforço brutal. O corpo pesava facilmente mais de 200 quilos e deixava um rastro de sangue na terra. Quando finalmente conseguiu posicionar a carcaça na borda da fossa, empurrou com alavancas de madeira até ela tombar para dentro, caindo os 2 metros de profundidade e se empalando parcialmente nas estacas de madeira que Antônio tinha fincado no fundo. Ele desceu até o galpão, pegou os 20 litros de querosene que tinha comprado, mais 5 litros extras que mantinha para o gerador e despejou tudo sobre o corpo. Depois atirou 3 coquetéis Molotov que tinha preparado. O fogo pegou instantaneamente, subindo em labaredas alaranjadas que iluminaram a noite inteira. O corpo queimou com um cheiro nauseante de carne, pelo e algo mais que Antônio não conseguia identificar. Um odor químico estranho que fazia os olhos arderem. Ele ficou ali, sentado na borda da fossa, alimentando o fogo com galhos secos e mais querosene, sempre que as chamas diminuíam, por 6 horas seguidas. Quando o sol finalmente nasceu, tudo o que restava eram cinzas, fragmentos de ossos carbonizados e o cheiro persistente de queimado que impregnava o ar. Antônio pegou uma pá e começou a jogar terra sobre os restos, enchendo a fossa completamente.
depois compactando o solo e cobrindo com pedras e galhos para que parecesse apenas uma depressão natural no terreno. Quando terminou, eram quase 9 da manhã e seu corpo inteiro protestava de dor e exaustão. Ele voltou para a casa, verificou novamente Pedra que dormia sedado pelos analgésicos veterinários, enterrou trovão e sombra em covas profundas atrás da casa marcadas com pedras simples, limpou e enfaixou o próprio ferimento no ombro que ainda sangrava lentamente e finalmente se permitiu desabar na cama. Dormiu por 16 horas seguidas, um sono sem sonhos tão profundo que beirava o coma. Quando acordou, já era madrugada novamente. A fazenda estava silenciosa, não havia rosnados na escuridão, não havia presença massiva observando da mata. Não havia cheiro de almizcle e sangue no ar. Pela primeira vez em 20 anos, Antônio sentiu que a terra ao redor da casa estava realmente vazia. A criatura tinha ido, não voltaria, porque estava morta, queimada até virar cinza, enterrada em cova sem marcação, no meio do cerrado goiano. Antônio passou os 3 dias seguintes em estado de vigília cautelosa, esperando algum sinal de que havia mais criaturas, de que aquela não era a única, de que o ciclo continuaria. Mas nada aconteceu. As noites voltaram a ser preenchidas apenas pelos sons normais do cerrado. Grilos, corujas, o vento nas folhas secas, o gado bufando nos currais distantes. Pedra se recuperava lentamente, os ferimentos no flanco começando a cicatrizar sob os curativos que Antônio trocava 2 vezes ao dia. O cão claudicava ao andar, e provavelmente claudicaria pelo resto da vida, mas estava vivo. Era o único sobrevivente, além do próprio Antônio. Na manhã do 4º dia, ele finalmente reuniu coragem para fazer o que tinha evitado durante 20 anos. Pegou o jipe, dirigiu até o morro distante onde tinha encontrado a fenda nas rochas e entrou naquele abrigo natural que a criatura usava como covil. A mochila de Rafael ainda estava lá, apodrecida e coberta de mofo, o bordado com o nome do filho quase ilegível, mas ainda reconhecível. Ao redor, ossos, dezenas deles, costelas de gado, crânios de capivaras e veados, fêmures de animais que Antônio não conseguiu identificar. E no canto mais escuro da fenda, meio enterrado em terra compactada e fezes ressecadas, um crânio humano. Antônio o pegou com mãos trêmulas, limpou a terra grudada e reconheceu pelos dentes o trabalho de aparelho ortodôntico que Rafael tinha usado durante a adolescência. Um pequeno pino metálico ainda estava preso a um dos molares superiores. Era tudo o que restava do filho. Um crânio partido, alguns ossos longos espalhados, uma mochila em decomposição. Antônio se sentou ali na penumbra da fenda e chorou como não chorava desde o funeral de Marinalva, soluços profundos que rasgavam o peito e deixavam gosto de sangue na garganta. Quando não tinha mais lágrimas, ele recolheu cuidadosamente os ossos que conseguiu identificar como humanos, colocou-os dentro da mochila junto com o crânio e levou tudo de volta para a fazenda. Enterrou no mesmo lugar onde tinha enterrado Trovão e Sombra, cavando fundo na terra vermelha até seus braços doerem. Não havia padre, não havia cerimônia, não havia testemunhas. Apenas um pai velho sepultando os restos do filho 20 anos depois de sua morte. Quando terminou de cobrir a cova e posicionar pedras pesadas sobre ela, Antônio ficou ali parado por longo tempo, olhando para a terra revolvida. Finalmente, disse em voz alta, quebrando o silêncio: "Acabou, garoto. A coisa que te pegou está morta. Não vai pegar mais ninguém." Não esperava resposta e não recebeu nenhuma. Apenas o vento fraco agitando as folhas do pequizeiro próximo. Nos dias que se seguiram, Antônio começou a reorganizar a rotina da fazenda para uma vida que não era mais dominada por preparação constante para confronto. Desmontou algumas das armadilhas, mas não todas. Manteve 2 das Winchesters carregadas, mas guardou a terceira. Continuou com os holofotes solares funcionando, mas reduziu o número de verificações noturnas. Pedra se tornou seu companheiro constante, o cão nunca se afastando mais de 10 metros. Sempre alerta, mas não mais aterrorizado. Antônio pensou em conseguir mais cães, recomeçar a criação, mas descartou a ideia. Trovão e Sombra tinham sido companheiros leais que morreram cumprindo a função para a qual foram treinados. Substituí-los pareceria traição. Além disso, não precisava mais de uma matilha de guerra. A guerra tinha acabado. Uma semana depois do confronto,
Ele recebeu ligação de Marcos, o filho mais velho. A conversa foi breve e tensa como sempre. Marcos perguntou se o pai estava bem, se estava comendo adequadamente, se não queria reconsiderar vender a fazenda e se mudar para Goiânia. Antônio respondeu que estava bem, que a fazenda estava produtiva, que não tinha planos de sair. Marcos suspirou do outro lado da linha, aquele suspiro cansado de filho adulto lidando com pai teimoso, e disse que ligaria no mês seguinte. Antônio desligou e ficou olhando para o telefone por um longo momento. Pensou em contar, pensou em dizer: seu irmão morreu atacado por algo que não deveria existir. Passei 20 anos me preparando para matar essa coisa. Finalmente consegui, e agora tenho os ossos dele enterrados no quintal. Mas sabia exatamente como Marcos reagiria. Preocupação, conversa com João Paulo, tentativa de internação ou interdição, processo legal para forçar venda da propriedade. Então Antônio fez o que sempre fez, guardou a verdade para si. Era um peso familiar agora, carregado por tanto tempo que se tornou parte da estrutura do seu corpo. Ele limpou a casa pela primeira vez em meses, lavou as roupas acumuladas, consertou a porta da cozinha que rangia, cozinhou uma refeição adequada com arroz, feijão e carne de gado que abateu especificamente para consumo. Comeu devagar, saboreando cada garfada, percebendo que não tinha realmente prestado atenção em comida há anos. A vida tinha sido apenas combustível, energia para continuar vigilante. Agora podia ser outra coisa, não exatamente prazer, mas pelo menos normalidade. Após o jantar, ele se sentou na varanda com Pedra deitado aos seus pés e observou o pôr do sol tingir o cerrado de tons alaranjados e roxos. Era bonito. Tinha esquecido que era bonito. Antônio pensou no caderno de Dona Ifigênia, nos registros que datavam de 1876, ataques cíclicos a cada 15, 20, 25 anos, sempre na mesma região. Será que tinha quebrado o ciclo? Será que ao matar a criatura tinha impedido que a próxima geração nascesse? Ou será que em algum lugar do cerrado já existia outra, jovem, crescendo, esperando completar a idade necessária para começar a caçar? Ele não tinha como saber. Não havia livro de biologia, nenhum zoólogo, nenhum especialista que pudesse responder essas perguntas porque oficialmente a criatura nunca existiu. Era apenas mais um segredo do Brasil profundo, enterrado entre tantos outros que o mundo funcional preferia ignorar. Antônio decidiu que não importava. Tinha feito o que podia. Se houvesse outra criatura, seria problema para daqui a 20 anos, e ele provavelmente estaria morto até lá. Ele considerou documentar tudo, escrever um relato detalhado do que aconteceu, das armadilhas que funcionaram, das armas que foram efetivas, das táticas que a criatura usou. Deixar isso como aviso para quem quer que ocupasse a terra depois dele, mas descartou a ideia rapidamente. Quem acreditaria? Mesmo com fotos, mesmo com evidências físicas, seria descartado como fantasia de velho louco, e talvez fosse melhor assim. Talvez algumas verdades fossem pesadas demais para serem transmitidas. Então Antônio fez o que julgou mais sensato. Queimou todas as fotos que tinha tirado, enterrou os pelos da criatura que guardava como evidência, destruiu as anotações que tinha feito ao longo dos anos sobre padrões de ataque e movimento. Apagou os rastros da verdade, deixando apenas a memória. E memória morre com quem a carrega. Nas semanas seguintes, a fazenda voltou ao que poderia ser chamado de normalidade. Antônio contratou 2 peões temporários para consertar cercas e vacinar o gado, garantindo que fossem embora antes do anoitecer, como sempre fazia. Vendeu 15 cabeças em leilão na cidade, pela primeira vez em anos aparecendo pessoalmente para fechar negócio. Os outros fazendeiros o cumprimentaram com surpresa e cautela, tratando-o como homem que tinha voltado de um retiro prolongado ou doença grave. Ninguém perguntou diretamente onde ele tinha estado, e Antônio não ofereceu explicações. Comprou suprimentos, pagou contas atrasadas e voltou para a fazenda antes do meio-dia. A ida à cidade confirmou o que ele já sabia. O mundo funcional continuava operando em suas próprias regras, completamente alheio ao que acontecia nas bordas, nos territórios esquecidos, onde mapas mostravam apenas verde uniforme e nomes de fazendas isoladas. Antônio começou a dormir melhor. Não perfeitamente, ainda acordava algumas noites, sobressaltado com o som fantasma de trovão rosnando ou o rangido de telhas sob peso impossível, mas eram cada vez menos frequentes.
O corpo finalmente começava a acreditar que o perigo tinha passado, que podia baixar a guarda, que não precisava mais estar permanentemente preparado para a guerra. O ombro ferido pelas garras da criatura cicatrizou, deixando 3 sulcos paralelos fundos na pele, marcas que ele cobria com camisa, mas que via toda vez que se trocava. Eram lembretes permanentes de que aquilo tinha sido real. Não alucinação, não surto provocado por luto, carne rasgada, sangue derramado, ossos quebrados, tudo real, tudo acontecido e tudo acabado agora. 2 meses após o confronto, Antônio recebeu visita inesperada. Dona Ifigênia apareceu na fazenda numa tarde de calor escaldante, trazida por um sobrinho que dirigia uma caminhonete velha. Ela caminhava com ainda mais dificuldade do que antes, apoiada em 2 bengalas, mas os olhos mantinham a mesma lucidez penetrante. O sobrinho a deixou na varanda e foi esperar na sombra de uma árvore distante. Antônio serviu água gelada e esperou. A velha benzedeira o examinou em silêncio por um longo momento antes de falar. "Você matou", disse ela, não como pergunta, mas como afirmação. Antônio apenas acenou com a cabeça. "Bom", continuou Dona Ifigênia, "achei que fosse capaz. Achei que talvez sobrevivesse, mas não tinha certeza." Ela tomou um gole longo de água e olhou para o horizonte onde o cerrado se estendia até onde a vista alcançava. "Meu avô dizia que homem que mata lobisomem carrega peso específico pelo resto da vida", disse ela depois de um silêncio. "Não é peso de culpa, porque matar predador que mata gente não é crime, é necessidade, mas é peso de saber. De ter visto o impossível e não poder contar para ninguém sem ser chamado de louco. De carregar sozinho uma verdade que o mundo não quer ouvir." Antônio perguntou se ela achava que havia mais criaturas. Dona Ifigênia deu de ombros. "Sempre há possibilidade, mas também há possibilidade de que você matou a última. Não tem como saber. Natureza guarda segredos que a gente nunca vai decifrar completamente." Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se nas bengalas. "Vim aqui só para confirmar que você ainda estava vivo e que tinha conseguido. Agora confirmo as 2 coisas. Pode viver em paz, seu Antônio. Fez o que precisava ser feito." Ela foi embora sem mais palavras. Antônio a viu subir na caminhonete com a ajuda do sobrinho e desaparecer na estrada de terra vermelha, levantando nuvem de poeira. Foi a última pessoa, além dos peões temporários, que visitou a fazenda naquele ano. Antônio voltou à rotina solitária, mas agora era solidão escolhida, não imposta por necessidade de vigilância. Cuidava do gado, consertava o que quebrava, plantava pequena horta para consumo próprio, pescava no córrego que não parecia mais ameaçador. Pedra o acompanhava sempre, claudicando mas fiel, e gradualmente Antônio percebeu que tinha desenvolvido afeto genuíno pelo animal de uma forma que nunca permitiu com Trovão e os outros. Aqueles eram soldados. Pedra era companheiro. A diferença era sutil, mas importante. Nas noites claras de lua cheia, ele às vezes caminhava até a fossa, onde tinha queimado e enterrado a criatura. A terra tinha se assentado, vegetação começava a crescer novamente sobre o local, e logo seria impossível distinguir dali de qualquer outra parte do cerrado. Ossos viravam terra, terra virava vida nova, o ciclo continuava. Antônio pensava em Rafael, pensava em Marinalva, pensava em Trovão e Sombra. Todos mortos, todos enterrados na mesma fazenda que ele provavelmente morreria e seria enterrado também quando chegasse a hora. Gerações de ferreiras alimentando aquela terra vermelha. Havia certa paz nisso, certa continuidade. Não era o final feliz das histórias de filme, mas era real, era honesto, era o que tinha. Antônio nunca contou para ninguém o que realmente aconteceu. Quando os filhos ligavam, dizia que estava bem, que a fazenda estava produzindo, que 2 dos cães tinham morrido de velhice, mas ele estava bem com apenas pedra. Não era mentira tecnicamente, apenas omissão da verdade mais profunda. E com o tempo, percebeu que a própria memória começava a se tornar menos nítida, detalhes se desfocando como fotografia antiga, exposta ao sol. Talvez fosse mecanismo de defesa da mente, protegendo-o de reviver constantemente o trauma. Ou talvez fosse apenas a idade, 68 anos carregando seu próprio peso natural sobre a memória. Qualquer que fosse a razão, Antônio não lutou contra. Deixou que algumas coisas se tornassem nebulosas, indefinidas, quase oníricas. Manteve apenas o essencial:
Rafael foi morto por predador desconhecido. Ele passou 20 anos se preparando, finalmente matou a criatura e agora estava em paz. Em uma tarde de setembro, quase um ano depois do confronto, Antônio estava consertando a cerca do pasto leste quando ouviu o som de motor se aproximando. Era João Paulo, o filho mais novo, vindo de Goiânia sem avisar. Antônio sentiu um aperto no peito ao ver o filho descer do carro, abraçá-lo com cuidado como se o pai fosse quebrar, e olhar ao redor da fazenda com expressão que misturava nostalgia e pena. Conversaram pouco. João Paulo perguntou se o pai não queria mesmo vender. Disse que tinha comprador interessado, bom preço, dava para Antônio comprar apartamento confortável em Goiânia e ainda sobrar dinheiro. Antônio recusou como sempre. João Paulo suspirou, mas não insistiu. Antes de ir embora, ele parou na varanda e olhou para o horizonte onde o sol começava a descer. "Você é feliz aqui, pai?" perguntou. Antônio pensou na pergunta honestamente antes de responder. "Não sei se feliz é a palavra certa, mas é onde preciso estar." João Paulo acenou, abraçou o pai novamente e foi embora. Antônio o viu desaparecer na estrada e sentiu algo estranho. Gratidão de que o filho não soubesse a verdade. Gratidão de que Marcos e João Paulo pudessem viver em um mundo onde lobisomens não existiam, onde fazendas isoladas eram apenas propriedades rurais comuns, onde a morte de Rafael era tragédia explicável por predador natural. Era um presente, na verdade. A ignorância deles era proteção, e o conhecimento de Antônio era fardo que ele carregaria sozinho até o fim, sem passar adiante, deixando morrer com ele. Talvez fosse egoísmo, guardar a verdade assim, ou talvez fosse misericórdia. Ele não sabia ao certo e havia parado de tentar decidir. Antônio Ferreira continuou vivendo na fazenda Santo Antônio, entre Pirenópolis e Cocalzinho, no coração do Cerrado goiano. Acordava cedo, cuidava da terra, conversava com pedra como se o cão entendesse cada palavra. À noite, sentava na varanda e observava as estrelas, ouvindo o cerrado respirar ao redor. Não havia mais rosnados na escuridão. Não havia mais presença massiva observando da mata. Não havia mais medo constante vibrando no ar. Havia apenas silêncio, vasto e permanente, guardando segredos que o mundo lá fora nunca saberia. E Antônio tinha feito as pazes com isso. Tinha matado o impossível, enterrado o filho e continuado vivendo. No fim, era tudo o que qualquer homem podia fazer: continuar, carregar o peso e deixar que a terra vermelha eventualmente cobrisse tudo.